Olá, como você está? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre razão e proporção. Vamos corrigir algumas atividades para o assunto ficar um pouco mais entendido. A primeira questão é a seguinte: preencha as tabelas de acordo com as situações. Aí diz a pergunta A. Uma garrafa de guaraná natural indica no rótulo que para fazer 1 litro de refresco, deve-se misturar 1 copo de guaraná para cada 7 copos de água. Vamos ver a nossa tabela. Então, nós temos aqui para fazer 1 litro de refresco, 1 copo de guaraná e 7 copos de água. Aí nós temos que preencher o resto da tabela, né? Então, se for fazer 2 litros de refresco, tem que obedecer a proporção. Quantos copos eu tenho que utilizar? Você olha aqui, ó. Para 1 para 2, você vai usar o dobro agora. Então, vai ficar o dobro do copo de guaraná, que é 2, e o dobro do 7, que é 14. Para fazer 3 litros de refresco, ó, é o triplo, é 3 vezes a quantidade inicial. Então, 3 vezes a quantidade inicial, 1 aqui, para ver a quantidade de guaraná, é 3. E 3 vezes 7, 21 copos. Para fazer 3 litros de refresco, vai 3 de guaraná e 21 copos de água. E se for fazer 4 litros de refresco? Ó, é 4 vezes a quantidade inicial. Então, como fosse 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 copo de guaraná vai ser 4. E 4 vezes 7, 28. E para fazer 10 litros de refresco de guaraná natural, quantos copos de guaraná e quantos copos de água serão necessários? Bem, então vai ficar 10 vezes a quantidade inicial. 10 vezes 1 vai ser os 10 litros. 10 vezes 1, quantidade de copo de guaraná, vai ser 10 copos de guaraná. E 10 vezes 7, 70 copos de água. Então você percebe o seguinte, ó, aqui chama-se proporção direta. Por quê? Porque quanto mais litro de refresco vocês vão usar, nós vamos precisar mais copos de água e mais copos de guaraná. Pergunta B. Um pedreiro faz uma mistura de esboço para a parede, colocando 7 baldes de areia para cada 1 balde de cimento. Para ganhar tempo, ele pode aumentar o tamanho da mistura, colocando 12 baldes de areia e 18 baldes, e assim ir aumentando a quantidade de baldes de areia. Aí nós temos aqui a tabela, né? Então, se o pedreiro usar 6 baldes de areia, vai 1 balde de cimento. Agora, se ele usar 12 baldes de areia, quanto de cimento vai? É só olhar aqui, ó. De 6 para 12 é vezes 2. É o dobro, então é o dobro da quantidade de balde de cimento, que é 2. Se vai 18 baldes de areia, bem, 6 para 18, né, é o triplo, é 3 vezes. Então é como se fosse 3 vezes a quantidade inicial, que é 3. E se for 24 baldes de areia, bem, 6 vezes 4, 24. Então 1 vezes 4 é 4. Então, enquanto aumenta a quantidade de areia, aumenta a quantidade de balde de cimento. Aqui é uma grandeza direta também. Então, se ele vai fazer uma quantidade idêntica anterior, quantos baldes de cimento são necessários usando 180 baldes de areia? 180 baldes de areia. Bem, então vamos ver aqui, né? Bem, se você vamos pegar pela quantidade inicial, 180, é como se fosse 6 vezes 30, né? 6 vezes 30, ok? 6 vezes 30, ou 180. Ou 18 vezes 10, né? Então, se você fazer 6 vezes 30, 180. 1 vezes 30 vai dar 30. Se você olhar o 18 aqui, 18 vezes 10 é 180. E 3 vezes 10 também vai dar o mesmo 30. Descubra o termo que falta para que haja proporcionalidade. Então, nós temos aqui, né? Nós temos uma razão de 75 por 25, vai ser que valor para 2? Lembra que para ser uma proporção, né, a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos termos. Ou seja, se você multiplicar assim em x, ó, 25 vezes o valor que está faltando,
tem que ser igual a 75 vezes 2, ok? Então vai ficar 25 vezes o valor que está faltando igual a 150. 25 vezes quantos para dar 150? Se não sabe, divide o 150 por 25, você vai ver que é 6. Então tem que ser 6 meios para dar certo, ali é 6. 12 por quantos? Vai dar 30 por 5. Mesma coisa, ó, multiplica-se em x, ok? Fica 30 vezes o valor que está faltando, igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60. 30 vezes quantos para dar 60? É 2, né? Ou divide 60 por 30. Qual é o valor que dividido por 15 para ser igual à razão 10 por 30? Multiplica em x também, ó. Qual 30 vezes o valor que está faltando tem que ser igual a 15 vezes 10. 15 vezes 10 é 150. 150 dividido por 30, vocês vão descobrir que é 5. 6 dividido a razão de 6 para 12 tem que ser igual a razão de 13 por quantos? Ó, 6 vezes o valor que está faltando igual a 12 vezes 13. 12 vezes 13 é 156. 6 vezes quantos para dar 156? Vocês vão ver que é 26, né? Se não sabe, divide 156 por 6. 14 por quantos para dar 7 por 12? Ó, 7 vezes um valor para dar 14 vezes 2, 28. 7 vezes quantos para dar 28? Que é 4, né? Então aqui são exemplos de proporção direta também, ok? Pergunta 3. 2 homens conseguem fazer um trabalho de construção em 10 horas, com o mesmo ritmo de trabalho. Em quantas horas 4 homens fariam o mesmo trabalho? Então, a razão de 2 para 4, né, porque era 2 homens para 4 homens, tem que ser igual a razão de 10 horas para quantos? Aí você tem que perceber o seguinte: se aumentar a quantidade de homens aqui, a quantidade de horas não vai aumentar também. Por quê? Porque quanto mais homens fazendo o mesmo serviço, menos tempo vai fazer. Aqui é um exemplo de proporção inversa. Como o nome está falando, como é que vocês vão fazer para resolver? Você vai inverter um dos lados. Inverte aqui a razão. Tá vendo? Aí fica desse jeito. Se você inverter a razão, ó, que era 10 por x, fica x por 10. Aí você vai multiplicar assim, o meio pelos extremos. 14 vezes o valor que está faltando, vamos colocar x aqui, ok? 14 vezes o valor que está faltando, igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. 20 dividido por 4, né? Vamos chegar a 5 horas, ok? Então, quer dizer, se aumentar a quantidade de homens, dobrar a quantidade de homens, a quantidade de tempo vai ser a metade, né? 5 horas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouco o entendimento do assunto. Até o próximo conteúdo, então.